Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos no mês de maio, esse mês dedicado especialmente a Nossa Senhora. É um mês em que os católicos procuramos demonstrar de modo especial o nosso carinho por aquela que é Mãe de Deus e Mãe Nossa. É uma devoção tão arraigada entre os católicos. Em diversos lugares nós vemos isso, especialmente naqueles em que Nossa Senhora mostrou a sua presença de um modo particular, como é, por exemplo, o caso de Portugal, onde Nossa Senhora apareceu para aqueles 3 pastorzinhos em 1917, ou então México, Nossa Senhora de Guadalupe. Então são lugares onde a devoção a Maria tem assim um especial arraigo, uma especial intensidade. Eu lembro que diziam isso, assim como que brincando, que no México há 82% de católicos, mais ou menos, depois tantos por cento de protestantes, outra porcentagem de ateus e 100% devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, para mostrar como é algo assim, muito forte na cultura mexicana, a devoção a Nossa Senhora. E assim em tantos outros lugares, a Polônia, como nós sabemos, são países onde a devoção a Maria tem assim um apelo popular muito grande. E ao longo da história, essa devoção foi encontrando 1000 maneiras de se manifestar. Muitas delas nós conhecemos, Então há por aí tantos santuários, tantas igrejas dedicadas a Nossa Senhora, tantas imagens, tantas orações, pelas quais, ou com as quais ao longo dos séculos, os cristãos, os católicos têm demonstrado o seu carinho, tantos costumes, como por exemplo o uso do escapulário, e assim por diante. De onde vem essa devoção? Nós nos perguntamos, e esse pode ser o primeiro ponto para a nossa meditação desse recolhimento. Quando é que tudo isso começou? Eu diria que a resposta para essa pergunta nós encontramos no Evangelho, num episódio narrado no capítulo 11 de São Lucas. Então Nosso Senhor, como costumava fazer, estava ensinando a multidão, sentado talvez numa praça, rodeado por tantas pessoas que vinham de lugares distantes até para estar com o Senhor, para ouvi-lo, todos admirados com as palavras do Senhor, porque, como o Evangelho diz, ninguém nunca tinha ensinado como ele, com aquela autoridade, e eram palavras cheias de sabedoria, cheias de beleza, que faziam as pessoas facilmente entrarem em oração, num clima assim, de oração, de diálogo com Deus. Nosso Senhor ensinando as pessoas, falando das coisas de Deus,
através de imagens, através de parábolas. E de São Lucas, que no meio da multidão, de uma mulher como que não se aguentou, levantou a voz e disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Aquela mulher, não podendo conter a sua admiração, o seu entusiasmo, o seu amor por Jesus, então se levanta e, vejam só, faz um elogio à sua mãe, que talvez ela não conhecesse pessoalmente, mas diz: bendito o ventre que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram, bendita a mulher que te trouxe ao mundo. E o amor a Jesus levou essa mulher a fazer um elogio à sua mãe, a Nossa Senhora. Então esse mesmo amor ajuda a gente a imaginar algo que não está narrado explicitamente nos Evangelhos, mas que eles dão a entender. É como os discípulos de Jesus se reuniam ao redor de Maria depois da Ascensão. Terminado o tempo em que Jesus devia estar nesse mundo, ele voltou para o Pai. E nesses dias em que os apóstolos já não tinham mais o Senhor fisicamente entre eles, é como era natural, não? Que eles deviam se reunir ao redor de Nossa Senhora. Então São José Maria diz isso numa das suas homilias, que quando nós amamos uma pessoa, nós desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência, do seu caráter. E isso se aplica a Jesus Cristo, né? Nós que amamos a Jesus Cristo, nós que queremos amá-lo ainda mais, nós queremos conhecer detalhes da sua vida, da sua existência. Os apóstolos faziam isso, né? Eles que tiveram aqueles 3 anos ao lado de Cristo, vivendo com Ele tão de perto, né? E acompanhando Ele por tantos lugares. E para eles, quem melhor podia falar de Jesus, senão Maria, senão a mãe de Jesus? É lógico, é natural que eles buscassem a Maria. E estar com Maria, para eles, era como estar novamente com Jesus. Eles sabiam que Jesus Cristo nunca os deixava, né? O próprio Jesus tinha prometido isso: eis que estou convosco todos os dias. Mas dá para a gente entender, né, como naqueles momentos a presença de Maria era assim, um reviver aqueles momentos que eles passaram com Jesus Cristo. Então, tanto no caso dos apóstolos como no caso daquela mulher, nós vemos como o amor a Jesus é o que leva a buscar a Maria, a louvá-la, a mostrar para ela o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito. Então podemos dizer que daí começa essa devoção que vai acompanhar os cristãos durante todos os séculos até agora. E pensar que esse amor a Jesus e que leva a esse desejo de conhecer e louvar a sua mãe, mas acaba também despertando de um amor mais intenso e um desejo mais forte de unir-nos a Cristo. A devoção a Maria desperta de um amor mais intenso a Jesus, um desejo de estar mais unidos a Ele. Acho que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, pelo menos, sobre aquela objeção que costumam fazer os nossos irmãos separados, os protestantes, de que a devoção a Maria ocuparia, segundo eles dizem, na visão deles, ocuparia um lugar devido unicamente a Cristo. Então nós já ouvimos falar isso, e é possível que nos tenha ocorrido essa dúvida também, da gente pensar: não será meio exagerado tudo isso? Será que de fato não há esse risco dessa devoção a Nossa Senhora tirar
o foco do principal, que é Jesus? Ou será que o nosso amor, que devia estar todo ele voltado para Jesus, para Nosso Senhor, de repente não se vê dividido, entre Jesus e Maria, quando devia ocupar totalmente, quando devia focalizar a sua atenção totalmente em Jesus? É possível que nos tenha ocorrido essa dúvida, e não há problema que isso aconteça. Aconteceu nada mais nada menos do que o próprio Papa São João Paulo II, como ele mesmo conta, sendo ainda jovem, foi da sua cidade, Wadowice, que fica no interior da Polônia, Cracóvia, para estudar, para se dedicar aos estudos, e estando em Cracóvia, ele teve um contato assim, mais direto com a profunda devoção dos poloneses a Maria. Então, lá na Polônia existe esse santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, que é inclusive até um elemento assim, de união nacional, E todos os poloneses se sentem parte de um mesmo povo, e ao redor dessa devoção a Maria. Então, nesse santuário. Então, lá, o Papa João Paulo II teve esse contato com a devoção profunda dos poloneses, e ele diz assim: comecei a questionar a minha devoção a Maria, com a ideia de que, se chegasse a ser demasiado intensa, poderia acabar comprometendo o primado do culto que devia a Cristo. Essa dúvida que ocorreu a ele, Poxa, será que isso aqui não está exagerado? Será que isso não é demais? Será que de repente isso não está tirando a minha atenção de Jesus? Então ele, assim, por iniciativa própria, então resolveu diminuir a sua devoção a Nossa Senhora. E passado algum tempo, o resultado qual foi? Diminuiu também o seu amor a Cristo. Isso que ele notou, ao diminuir o seu amor a Maria, então, o seu amor a Jesus acabou ficando prejudicado. Foi como nessa experiência que nós fazemos, nas aulas de ciência dos vasos comunicantes. Então ele percebeu que, ao diminuir o seu amor a Nossa Senhora, o seu amor a Jesus acabou enfraquecendo, já não era o mesmo, já não tinha aquela intensidade de antes. E a conclusão a que ele chegou é essa, muito interessante. Ele percebeu que a devoção mariana, a devoção a Nossa Senhora, ela não só não diminui o amor a Jesus, como ao contrário, ela aumenta esse amor. Por quê? Porque essa devoção, ela aponta necessariamente para Cristo. A devoção a Nossa Senhora, ela potencializa, por assim dizer, o nosso amor, a nossa atenção para Jesus Cristo. E por meio de Cristo, que é filho de Maria e filho de Deus, nos introduz o próprio mistério de Deus na Santíssima Trindade. Essa foi a conclusão que ele acabou tirando, então, que essa devoção a Maria, então ela acabava sendo até um impulso maior no seu amor a Jesus. É isso mesmo, nós podemos dizer que a devoção a Nossa Senhora é uma devoção cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo. Ela aponta para Cristo, ela nos leva para Jesus. E isso não acontece por acaso, não é assim uma mera coincidência ou algo casual. Ao contrário, é um caminho previsto, foi algo pensado por Deus. A devoção a Maria é um caminho privilegiado, nós podemos dizer, para chegar a Jesus, para chegar a Deus. Como diz o Papa, a devoção mariana aponta para Cristo, e ao apontar para Cristo, nos introduz no próprio mistério de Deus, na Santíssima Trindade. É como um atalho que nos ajuda a estar mais unidos a Cristo
mais unidos a Deus. Por isso, a gente pode dizer, então, sem medo de exagerar, que essa devoção ela não é uma devoção, por assim dizer, acessória, ou seja, algo que nós podemos deixar de lado. É o contrário, não? É o contrário, uma devoção que não pode faltar na nossa vida. Então, há muitas devoções dentro da vida cristã, todas elas muito boas, e que nós podemos viver livremente, conforme nos ajudem, mas algumas dessas devoções são, entre aspas, como que obrigatórias, né? Elas não podem faltar, e a devoção a Maria é uma delas. Então não é uma devoção acessória, ao contrário, ela inclusive demonstra o grau de compreensão que uma pessoa tem da fé cristã. Podemos dizer, né, que uma pessoa que aprofunda na vida cristã, né, no mistério de Jesus Cristo, ela percebe também mais profundamente a importância que tem essa devoção e como um caminho privilegiado para chegar a Jesus. Então vamos viver essa devoção. E, no fundo, o propósito desse recolhimento do mês de maio, podemos dizer que é esse, né? Nos animar, nos incentivar a viver essa devoção. Agora, no mês de maio, mais intensamente, mas não só. Durante todo o restante do ano, durante toda a nossa vida, então viver essa devoção. Vamos procurar vivê-la, vamos procurar demonstrar o nosso carinho, o nosso amor a Maria Santíssima. Então, como eu dizia, há muitas maneiras da gente viver essa devoção, tem muitos costumes, muitas orações. E o Papa Francisco, ele nos recomenda, nos anima a viver uma prática em concreto, que é a recitação do terço. A recitação do terço. E não é à toa que o Papa nos recomende isso, porque nós podemos dizer que das várias devoções que há, que são muitas, né? Essa muito provavelmente seja a principal. A principal. Então, a devoção mariana por excelência. É aquela que, assim, mais os cristãos têm praticado ao longo do tempo. Uma devoção, uma prática recomendada, muito recomendada por muitos papas ao longo dos séculos. E não só isso, basta a gente lembrar que foi recomendado o terço pela própria Virgem Maria. Então, na sua aparição em Fátima, ela pediu isso expressamente para os pastorzinhos, para que eles rezassem o terço todos os dias. Para que rezassem o terço todos os dias. E eles, na sua fé de crianças, né, então procuraram atender esse pedido e rezavam com tanta devoção essa oração. E o Papa Francisco sugere que nós rezemos em casa e diz agora por força, né, nós teremos que fazê-lo por conta desse confinamento que ainda nós estamos vivendo. Então é possível que depois então, já vamos retomando, né, a nossa vida normal, vamos retomando a normalidade, e aí poderemos também rezar nas igrejas, mas para já é algo que nós vamos ter que fazer em casa. E o Papa diz, então, vamos fazer assim mesmo, então rezar em casa, então, se possível em família, se não for possível, individualmente, né? Mas rezar o terço. Então, lembrando que essa prática, essa oração, é uma oração onde se nota de modo especial essa dimensão cristológica que tem a devoção a Maria. O Papa João Paulo II escreveu assim, todo um documento sobre essa prática do terço, chama Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria. Aliás, foi
quase que um dos últimos documentos que o Papa escreveu, porque foi escrito, se não me falha a memória, mais ou menos 2 ou 3 anos antes do seu falecimento, né? E nesse documento, que é assim, muito bonito, muito fácil da gente ler também, muito gostoso, muito bonito da gente ler. Então, nesse documento, São João Paulo II dizia isso, que rezar o terço é contemplar com Maria o rosto de Cristo. É contemplar com Maria o rosto de Cristo. É como se, ao rezá-lo, nós nos colocássemos ao lado de Nossa Senhora e junto dela fôssemos contemplando os vários mistérios, as várias etapas da vida de Jesus. E o Papa João Paulo diz nesse documento umas ideias muito bonitas que ajudam a gente a entender o que é rezar o terço, e também essas ideias nos animam a rezá-lo, a colocar em prática essa devoção. Ele diz assim que Maria, ela vive com os olhos fixos em Cristo. Toda a sua vida, Nossa Senhora, ainda que nem sempre tenha podido acompanhar Jesus de perto, mas ao longo da sua vida, sempre a sua atenção esteve voltada para Jesus. Esteve com os olhos fixos em Cristo. E ela, ainda por cima, além disso, ela guarda cada palavra sua. O Evangelho diz isso, que ela conservava todas as coisas, ponderando-as no seu coração. Então, Nossa Senhora ia assim como que recolhendo, como que sorvendo as palavras de Jesus e as meditava no seu coração. As recordações de Jesus estampadas na sua alma, diz o Papa, acompanharam-na em cada circunstância, levando-a a percorrer novamente com o pensamento os vários momentos da sua vida junto com o Filho. Tão bonito isso, quando Jesus já tinha terminado a sua passagem por esse nosso mundo, depois de ter voltado para o Pai, então as lembranças da vida de Jesus voltavam à memória de Nossa Senhora, e ela ia então percorrendo mais uma vez com o pensamento as várias etapas da vida do seu filho. E diz assim, quando recita o rosário, a comunidade cristã se sintoniza com a lembrança e com o olhar de Maria. Então é como se, ao rezar o terço, a gente como que pegasse uma carona nessa contemplação que Nossa Senhora faz da vida de Jesus. Nós entramos em sintonia com ela, né? Nós a acompanhamos nessa contemplação. Por isso, acaba sendo uma oração assim, muito rica, e uma oração que nos ajuda a crescer no amor a Jesus. E é verdade, não basta a gente lembrar que todos os mistérios que nós rezamos no terço, no fundo, são mistérios cristológicos, né? Não são cenas da vida de Maria, mas sempre relacionadas com a vida de Jesus. Então, junto com ela, através do terço, nós vamos contemplando a vida do Senhor. Então, vamos procurar atender esse pedido, essa sugestão que o Papa nos faz, que o Papa dirige a todos nós. Então, rezar essa oração do terço durante esse mês de maio, e não só durante esse mês, mas é bom que a gente adquira esse costume, né? E que ele nos acompanhe sempre. Então, vamos fazer isso. Então, vamos terminar essa nossa meditação procurando formular os nossos propósitos, lembrando aquilo que diz São José Maria, que o princípio do caminho, que tem por fim a completa loucura por Jesus, é um confiado amor a Maria Santíssima. Então vamos fazer agora um breve intervalo, onde nós vamos ler as perguntas do exame, e depois desse intervalo, que será mais ou menos de 10 a 15 minutos, então nós já vamos iniciar a segunda meditação.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer, olhando para Maria, nos disse: eis a tua mãe, e a ela, eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho. Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio a proteção da Santíssima Virgem à minha família, os meus filhos, os sobrinhos, os parentes, os amigos e os filhos dos meus amigos. Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que meus filhos e os filhos dos outros se aproximem mais de Deus. Coloco meus filhos sob a proteção de Nossa Senhora, para que ela cuide deles e os apresente maternalmente a Deus, como apresentou seu Filho Jesus no templo. Rezo o terço com piedade e devoção. Na medida do possível, procuro reunir a minha família, pelo menos alguns dias, para honrar a Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria, vendo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com um espírito generoso de serviço, procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros. Contemplando o exemplo de Maria, entendo a verdade daquelas palavras de Cristo, lembradas por São Paulo, de que há mais alegria em dar do que em receber. É generosa a minha disposição de servir, pensando no bem dos outros. No meu lar, procuro fomentar um ambiente alegre, sendo positivo nos meus comentários. Interesso-me pelas coisas da minha esposa e dos meus filhos e os escuto mesmo quando esteja cansado. Num mundo que parece perder o sentido da castidade e da fidelidade, procuro viver com delicadeza essas virtudes próprias de um homem íntegro e de um bom cristão. São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Peço a Deus com humildade a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos olhares, no domínio da imaginação e dos sentimentos. Recorro ao sacramento da confissão quando necessito, sabendo que com o perdão também recebo a graça de Deus para lutar. Ensino os meus filhos a se comportarem da mesma forma.
reajo com valentia diante de situações apelativas ou sensuais, procuro colocar todo o meu empenho para que isso não aconteça. Percebo que meu exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida e que uma omissão equivaleria a uma certa cumplicidade. Sou cuidadoso e prudente no uso da internet. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar essa segunda meditação com uma pergunta. Uma pergunta que é possível que já tenha nos ocorrido em alguma ocasião, pensando na devoção à Nossa Senhora, pensando, como nós dizíamos, na primeira meditação, como essa devoção é tão arraigada entre tantos cristãos do mundo inteiro. É claro que isso nos enche, né, de entusiasmo, de alegria, de agradecimento a Deus. Mas é possível que venha, né, que nos ocorra essa pergunta, mas afinal, o que Jesus Cristo quis oferecer para nós ao dar a sua mãe como mãe nossa? O que Jesus Cristo pretendia, né, ao fazer esse oferecimento? E a resposta, na verdade, é muito simples. E a resposta é essa: que Cristo que quis nos oferecer justamente isso, uma mãe que olha por nós, uma mãe que nos acompanha, que olha por nós no sentido em que fazem todas as mães com seus filhos. Não se trata de um olhar puramente físico, não vamos chamar assim, mas um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar vigilante que acompanha o seu filho. E aí nós entendemos que o caminho cristão não é um caminho impessoal, não é um caminho impessoal. Nós somos membros da família de Deus. Deus, Jesus Cristo, ao morrer por nós, ao dar a sua vida por nós, nos fez filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo. E dentro dessa família, que é a igreja, nós temos uma mãe, que é Maria. Então foi isso que Cristo pretendia, foi isso que Cristo quis ao nos dar a sua mãe como mãe nossa. Então, uma mãe que nos acompanha, que olha por nós. Mas também podemos falar de outros aspectos. Então, ao oferecer-nos a sua mãe, Cristo também nos deu uma intercessora. Maria é alguém que pede por nós diante de Deus. É aquela que está na presença de Deus, ao mesmo tempo que olha por nós, e dirige a Deus, direciona para Deus todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, e é também a dispensadora de todas as graças, todos os favores que Deus nos faz, passam pelas mãos de Maria, passam pelas mãos de Nossa Senhora. Então ela é, na imagem que utilizam muitos santos dos primeiros séculos, como um aqueduto que faz, como aqueles aquedutos antigos levavam água da fonte até as cidades. Então Nossa Senhora é esse aqueduto que faz chegar até nós toda essa graça de Deus, esse oceano imenso de graças que é Deus. Então ela, através de Maria, essas graças chegam até nós. Então uma intercessora, além de mãe, e também de um modelo para o seguimento de Cristo. Então Nossa Senhora, ela é um exemplo, um modelo no qual nós podemos aprender a seguir Jesus Cristo.
E podemos pensar que essa é a boa devoção, essa é a melhor devoção. Não só aquela que nos leva a rezar, não só aquela que nos leva a invocar a Nossa Senhora, mas aquela que também nos anima a imitá-la. E ao imitá-la, nos faz imitar a Jesus Cristo, nos conduz a essa identificação com Cristo. Então vamos ficar com essa terceira ideia, de que Cristo, ao oferecer Maria como mãe nossa, quis nos dar, além de uma mãe, uma intercessora, de um modelo para a nossa vida cristã. De um modelo para nós de tantas coisas. Poderíamos pensar, sublinhar tantos aspectos que nós aprendemos de Maria. Mas, e vamos fixar-nos nesse aspecto, né? Acima de tudo, de Maria nos dá o exemplo de uma virtude que é tão importante na vida cristã, que é o espírito de serviço. Então Maria nos dá um exemplo de como viver essa virtude. Então, é uma virtude que certamente não é a principal. Né? Eu acho que se nós fôssemos fazer, se pedissem para nós, para a gente fazer um elenco das principais virtudes cristãs, não sei se a gente se lembraria de colocar o espírito de serviço. É possível que alguém se lembrasse, mas é muito provável que muitos não se lembrassem de incluir essa virtude. E de fato não é, propriamente falando, a principal virtude cristã, mas isso sim nós podemos dizer que o espírito de serviço é como que o produto das principais virtudes cristãs. Ela deriva das principais virtudes cristãs: a caridade, a humildade, a fraternidade, a generosidade. Então essas sim são as grandes virtudes, né, na vida de um cristão. Então elas fazem com que elas levam uma pessoa a servir. Elas têm essa consequência, né? Elas despertam na vida de uma pessoa esse afã de serviço, que é algo tão característico de uma vida cristã vivida de modo autêntico. De um cristão autêntico, a gente pode, entre aspas, medir, né, através do espírito de serviço. Eu lembro de que o Papa Bento XVI contava numa das suas encíclicas, aquela encíclica sobre a esperança, a Spe Salvi. Ele falava de uma crítica que era comum nos ambientes intelectuais, de uma crítica ao cristianismo durante a Idade Moderna, que seria, vamos dizer assim, uma doutrina, uma ideologia, na visão de muitos autores, puramente individualista. O cristianismo levaria uma pessoa a ficar preocupada unicamente consigo mesma e se esqueceria do resto, já não se preocuparia com os outros, já não se preocuparia com o mundo. Então, o Papa diz que havia essa crítica nessa época, e ele depois rebate essa ideia, mostrando que é falsa, e rebate na seguinte maneira: diz, a relação com Jesus, o que é o cristianismo? A relação com Cristo, a relação com Jesus. O cristianismo não é principalmente uma doutrina, um estilo de vida, uma filosofia. O cristianismo é encontro com uma pessoa que está viva, um ressuscitado. E a partir desse encontro, o cristianismo é vivido como uma relação. Pois bem, a relação com Jesus é a relação com aquele que se entregou a si próprio, em resgate por todos nós. Quem é Jesus Cristo? Aquele que se entrega, aquele que veio para nos dar a vida. Acabamos de recordar no Evangelho do último domingo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. Então, Jesus é aquele que se entrega a si mesmo em resgate por nós, para que nós tenhamos vida. E o fato de estarmos em comunhão com Jesus nos envolve no seu modo de ser.
nesse seu ser para todos, e faz com que esse seja o nosso modo de ser. Ou seja, não é falsa aquela crítica, porque a relação com Jesus nos leva justamente na direção oposta, né? Nos leva a vencer nosso individualismo e nos faz também imitar esse seu modo de ser, transformando no nosso próprio modo de ser, que é dar a vida pelos outros. E de fato, toda a vida de Jesus será um grande ato de serviço, se nós pegamos o Evangelho e lançamos assim um olhar no conjunto da vida de Cristo, e se nós pegamos também cada um dos episódios isoladamente, nós veremos isso, que no fundo Jesus não faz outra coisa senão servir. Todos os milagres, todos os discursos, todas as curas que realiza, e no fundo são um modo de estar a serviço dos homens, estar ao nosso serviço. E Nossa Senhora, antes mesmo de Jesus nascer, já vive assim. Antes mesmo de dar a luz ao seu Filho Jesus, ela já vive dessa maneira. Então, desde o começo, Maria vive esse ser para todos, que deve caracterizar o autêntico seguimento de Cristo. Então, há tantas, assim, bom, na verdade não há muitos, mas muitos episódios da vida de Maria que estão contados no Evangelho, mas aqueles que estão contados, eles nos ajudam a visualizar essa ideia. Em concreto, de modo especial, aquela cena que é conhecida com o título da visitação de Nossa Senhora. E a visita que Nossa Senhora fez à sua prima Santa Isabel. Quando ela recebeu a embaixada do arcanjo, o arcanjo São Gabriel, e ficou sabendo que ela ia ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias, ela faz essa pergunta: como se fará isso? Pois não conheço o homem. E então o arcanjo lhe responde dizendo: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o Filho que vai nascer, Jesus Cristo, então não será fruto da intervenção de um homem, mas será fruto de uma concepção milagrosa. O Espírito Santo te cobrirá com o seu poder. E para confirmar esse acontecimento, que é um acontecimento sobrenatural, né? Milagroso, o anjo dá um sinal para Nossa Senhora. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. E esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. De fato, Santa Isabel, parenta de Nossa Senhora, já era avançada em idade, né? Não podia ter filhos. E ela ficou grávida pouco tempo antes de Nossa Senhora e daria à luz aquele que mais tarde será São João Batista. E o arcanjo oferece isso como um sinal, né, para Nossa Senhora. E aí vem o ponto que nos interessa, que é esse, né? Então, sem que o arcanjo diga nada, sem que nem sequer insinue nada, Nossa Senhora, por conta própria, ela decide ir até a sua prima, decide ir até Santa Isabel para ajudá-la. Ela que já era mais avançada em idade, então Maria pensou: puxa, certamente vai precisar de ajuda, né? Porque não tem experiência, então vou ajudá-la. E Nossa Senhora vai até a sua casa, que ficava nas montanhas, certamente foi acompanhada por São José, porque não era comum, né? Ainda mais uma pessoa jovem, fazer uma viagem dessas sozinha. Então provavelmente foi com São José, e esteve lá alguns meses, servindo a sua prima, até que ela desse à luz a São João Batista. Então ela faz isso sem que o arcanjo diga nada.
E o que é mais interessante, faz isso quando o mais lógico seria o contrário, seria ela se retrair, seria ela se recolher, né? Assim, como que para ficar curtindo aquele momento, né? Para ficar dando voltas àquela verdade. Você é a mãe do Messias, dar a luz ao Salvador, né? E era lógico também que ela procurasse assim, se proteger, né? Para que tudo corresse bem. Seria o mais lógico, mas no caso dela, não. Ela não pensa em si. Ao contrário, ela até se esquece de si mesma, pensa na sua prima, que precisaria de ajuda, e vai até ela. Ou seja, é uma cena que mostra para nós como Nossa Senhora ela captou o modo de agir de Deus. E como desde antes de Cristo nascer, ela já age com o seu filho. Ela entendeu, né? Claro, foi certamente uma luz do Espírito Santo, né? A Nossa Senhora entendeu e captou aquilo que até mesmo os discípulos de Jesus vão custar para entender. E até mesmo os discípulos de Cristo, que são aqueles que estiveram assim, mais próximos de Jesus, foi difícil para eles entender isso. De fato, se a gente vê a postura dos discípulos nos Evangelhos, nós vamos perceber que eles não pensavam precisamente em servir, né? Não era bem essa a sua preocupação, ao contrário. E mais de uma vez, o Evangelho conta como eles chegavam até mesmo a discutir entre eles quem seria o maior, quem era o mais importante, quem, não sei, teria depois uma posição de mando, quem ocuparia um cargo assim mais, não sei, né, mais eminente, enfim. Então esses eram os pensamentos dos discípulos, né? Quem era o maior e quem iria mandar, quem iria comandar, não propriamente quem iria servir. Então não se preocupavam com isso, porque ainda não tinham captado, talvez, pelo menos não perfeitamente, o modo de agir de Cristo. Até que Jesus mesmo intervém, né, numa dessas discussões e explica para eles: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A lição clara de Cristo. Olha, os grandes, eles procuram dominar. Os chefes das nações só têm olhos para o seu poder. Mas entre vós não deve ser assim. Então aqui, quem quiser ser o maior, ser o servo de todos. Quem quiser ser grande, se coloque voluntariamente nessa posição de serviço. Assim como fez o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Jesus, que aplica a si esse título que aparece em alguns lugares do Antigo Testamento, sobretudo no profeta Daniel, um dos títulos que se aplicava ao Messias, o Filho do Homem. Pois bem, o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Então, Nosso Senhor intervém explicando isso para os apóstolos, algo que eles não tinham ainda entendido e que Nossa Senhora já tinha entendido desde o começo, desde o começo. E aqui, fazendo a nossa oração diante de Jesus, então pensando nessas ideias, então nós temos que reconhecer humildemente e que muitas vezes nós temos sido como os apóstolos, não como Nossa Senhora, ou seja, que nem sempre a nossa preocupação é essa, de servir, ao contrário. Quantas vezes a gente como que se deixa penetrar por essa mentalidade profana, vamos chamar assim, que muitas pessoas têm, não por maldade, mas é o modo como se pensa, essa mentalidade que leva a isso. Então, quem quiser ser o primeiro, então tem que passar na frente, eu chegar antes, garantir o seu.
Muitas vezes a nossa preocupação é essa, né? Garantir os nossos direitos, os meus direitos. E os outros, não, que cada um se preocupe por si. Né? E o meu direito a ser servido, o meu direito a receber uma prestação. E quantas vezes esse é o nosso pensamento, essa é a nossa mentalidade, a mentalidade que está em voga, né? No mundo onde a gente vive. Ou então é possível que muitos tenham de uma ideia negativa do serviço, talvez por causa de alguma experiência negativa, porque se aproveitaram da sua boa vontade, abusaram da sua boa vontade, e essa pessoa pensa, puxa, então não, né? Vou pensar em mim, se não vou servir, se não vou me preocupar, não vou ser aquele que se preocupe com os outros. É possível que essa ideia do serviço evoque para nós, em nós, algum sentimento negativo. E o resultado é esse, que a gente acaba como que nos estando imbuídos, ou ficamos imbuídos dessa mentalidade profana. Então, Maria nos ensina a ser como Jesus. Então, Maria nos ensina a fazer como Cristo, a pensar nos outros, a servir os outros, a adotar essa postura de serviço, de adotá-la voluntariamente. E mais, né? Então Jesus e Nossa Senhora nos ensinam não só a servir, mas também mostram, isso é o mais importante, que servir é amar. Né? Então, servir é amar, não é uma humilhação, não é um rebaixamento, no sentido negativo, não é de uma autoaniquilação, né? Senão é uma maneira de amar, né? Uma maneira de viver o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vai dizer Jesus na última ceia. E esse amor não é um amor teórico, não é um amor de palavra, mas é um amor que deve se traduzir em obras. Que obras? Em obras, por exemplo, de serviço. Servir é amar. Muitas vezes, o amor é entendido como um movimento de possessão, não é verdade? Então, amar algo, alguém é possuir esse algo, essa pessoa. É um amor entendido como, de um modo assim, meio egocêntrico. Na verdade, o amor autêntico é um movimento de saída, né? O movimento para fora é sair de nós mesmos, é dar-nos aos outros, aquela pessoa que nós amamos. Através do serviço nós nos doamos, né? E aquilo que parece uma perda, humanamente falando, acaba sendo um enriquecimento, porque dando-nos, nós nos encontramos a nós mesmos. Então, ao dedicarmos a esse serviço, isso que parece uma perda, acaba sendo um ganho. Nós nos encontramos a nós mesmos, nós nos enriquecemos. Então, Maria e Jesus nos ensinam isso, né? que nos ensinam a servir, e como servir é amar, e através desse amor nós crescemos, nós nos realizamos, nós nos desenvolvemos. Então vamos fazer esse propósito, né? Vamos aprender essa lição de Nossa Senhora. Agora, lembrando que no fundo são coisas tão simples, né? Tão simples. E quando nós falamos de serviço, a que nos referimos? Do que se trata? No fundo são coisas muito simples. Por exemplo, sorrir para as pessoas que estão ao nosso redor, talvez num dia em que a gente não tenha tanta vontade de fazer isso, mas nós fazemos para criar um ambiente mais descontraído, e para alegrar a vida das pessoas. É a atenção que se dá à esposa, que está talvez preocupada lá com algum problema no seu trabalho, ou em casa, ou na educação dos filhos. É a atenção que nós damos aos filhos, talvez um filho adolescente que esteja passando por um momento mais difícil e precisa de alguém para escutá-lo, para falar com ele, precisa de um ombro amigo. Mais do que um ombro amigo, precisa
do braço forte de um pai, né? De um favor que nós prestamos a um parente doente, ou que está passando também por um momento complicado no trabalho. Enfim, são gestos que, se a gente for pensar bem, são muito simples. Mas isso sim, nunca vão ser um serviço protocolar, de uma coisa formal, né? Uma coisa que nós fazemos assim só para constar, né? Então, nesse caso, quando muito será algo de boa educação, mas o serviço autêntico não é só isso, né? Não é uma coisa puramente formal, mas é algo que nós fazemos porque amamos, né? Ou porque queremos amar. Mas nem sempre é fácil a gente fazer isso, porque existe como que uma força centrípeta, ou uma força gravitacional, como a gente queira chamar, que nos puxa para nós mesmos. É porque nós pensamos, e nisso está a nossa felicidade, né? Muitas vezes a concepção que é da felicidade é isso, né? Algo que faz a gente se voltar para nós mesmos, quando na verdade é o contrário, e Maria nos mostra isso, quando nós saímos de nós mesmos, e é aí que nós somos felizes. E nós percebemos, também nessa cena do Evangelho, que nós estávamos meditando, como Deus apremiou com uma felicidade muito grande. Então foi na casa de Santa Isabel que Nossa Senhora, por assim dizer, explode naquele hino do Magníficat, a sua felicidade explode naquele hino maravilhoso, tecido com várias frases da Sagrada Escritura: minha alma engrandece o Senhor, e o Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Por isso me chamarão bem-aventuradas todas as nações. E Nossa Senhora, ela tem essa expansão de felicidade, que foi um prêmio de Deus, né? Por aquela sua generosidade, por aquele colocar-se à disposição da sua prima. E é isso mesmo, né? Não há maior amor, como o de Jesus, não há maior felicidade do que a daquele que dá a vida pelos outros, é daquele que sabe servir. Então vamos terminar a nossa meditação, então pensando nessas ideias, aproveitando esse mês de maio para aprofundar nessa devoção e não só buscar mais Nossa Senhora, não só intensificar o nosso trato com ela, mas procurar aprender dela, aprender as lições que Nossa Senhora nos ensina. E vamos pedir que ela nos ajude, vamos pedir a ela mesma que nós saibamos imitá-la. E assim, nós não só nos identificaremos com Cristo, seguindo o seu exemplo, mas cada ocasião de serviço será para nós um novo encontro com Ele, que nos encherá o coração de felicidade. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.